Então, minha gente, sejam muito bem-vindos. A gente está começando mais uma live aqui no canal da Ativa e eu já convido vocês para ficarem até o final do vídeo para curtir esse vídeo aqui, botar o coraçãozinho, né? E seguir as páginas da Ativa, porque nelas eu ensino profissionais de educação física a faturarem entre 5 e 10 mil por mês, sendo personal trainer de idosos. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Guilherme, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho pós-graduação em Atendimento Personalizado, também na URGS, e também em Educação Física Gerontológica pela PUC. Além disso, sou proprietário de uma academia há mais de 11 anos em Porto Alegre e sou um personal trainer de idosos há mais de 19 anos. Vou completar 20 anos aí, ano que vem, trabalhando com pessoas idosas. Como eu falei para vocês, hoje temos aí o nosso 6º episódio do Por Dentro do Treino. Vocês estão ligados o que é essa proposta? O que é esse programa de lives que eu venho fazendo aqui? Gente, é o seguinte, a proposta é pegar um aluno, né, com todas as suas características, as suas particularidades, suas restrições, para começar a pensar em como fazer um planejamento de treino que seja mais direcionado para essa pessoa, mais específico, né, e também mais assertivo, tá? Então a ideia é essa. Então eu já falei aqui nos 5 episódios anteriores sobre alunos que tinham osteopenia, hipertensão, artrose. Falei de uma aluna também que ela estava preocupada, uma aluna idosa, mais preocupada com uma questão estética, porém ela tinha um caso bem acentuado de lombalgia e inclusive tinha uma outra particularidade, que ela tinha histórico de endometriose, né? E também falei de um outro aluno idoso na semana passada que tinham várias restrições, né? E isso acabou sendo como se fosse um quebra-cabeça para montar o treino dele. Então, se vocês daqui a pouco têm algum aluno que tenham essas particularidades, né, ou um aluno idoso que tenham várias particularidades, sugiro vocês de irem nos canais aí do YouTube e do Facebook da Ativa, porque lá a gente disponibiliza todas as lives que eu faço aqui, certo? Além disso, aproveitando para dizer para vocês que o YouTube e o Facebook também são os canais onde eu coloco muitos exercícios. Então, vocês que gostam de dicas de exercício, sigam a Ativa também lá no YouTube e no Facebook, além do Instagram aqui. Beleza? Então, minha gente, vamos lá. Hoje a gente começa uma nova fase, vamos dizer assim, né? Porque até o episódio 5 do Por Dentro do Treino, o que acontecia? Eu pegava um aluno meu aqui da academia, trazia as particularidades dele aqui para vocês, né? E eu fazia aqui a programação de treino, eu pensava na programação de treino de acordo com essas características, né? Mas claro que daí eu já conhecia o aluno, para mim ficava muito mais fácil. A partir do episódio 6, não sou mais eu quem vai trazer sugestões de alunos aqui para as lives, e sim vocês, tá? Então, durante essa semana, eu deixei uma caixinha de perguntas lá nos stories, né, no Instagram, e eu pedi que vocês me trouxessem situações também de alunos de vocês que tivessem as suas particularidades, tá? Então, foi exatamente isso que a colega Joana fez, né? Ela botou lá, deu a sugestão de um aluno dela, tá? E eu vou pegar esse aluno dela, vou pegar as informações que ela me passou e eu vou tentar aqui pensar numa programação de treino que seja mais assertiva, que seja mais específica para essa aluna. Beleza? Então tá. Vou
tentar pensar aqui também numa programação de treino diário. Pegando um exemplo, tá? Independente da fase que a aluna se encontra. Só pegando como referência as características dela. Então, minha gente, olha só. A Joana me mandou, então, lá no início da semana, algumas informações sobre essa aluna dela. Não me mandou muitas informações assim, tá? Então eu vou tentar prescrever de acordo com aquilo que ela me mandou. Mas vamos lá. A primeira característica dessa aluna dela é que ela tem 93 anos, tá? Apesar da idade, né, a gente às vezes remete um idoso mais longevo a um idoso que daqui a pouco está acamado, ele está dependente de outra pessoa, mas neste caso não. Ela me comentou aqui que ela é uma pessoa ativa ainda, a Joana me comentou, né, que essa aluna dela ela é ativa, só ela tem pouca mobilidade, tá? Ela não tem restrições, apenas a hipotensão postural, né? Vocês estão ligados o que é hipotensão postural, né? Quando baixa a pressão, quando a aluna está mudando de posição, por exemplo, ela está deitada ou ela está sentada e ela levanta, fica em pé de maneira muito rápida. Com isso, baixa a pressão, né? Não tem oxigenação aí para a região superior, tá? Então acaba acontecendo isso. Ela falou que essa aluna tem esquecimentos em função da idade, né, do processo de envelhecimento. E tem um outro detalhe aqui que chama a atenção, é que ela treina apenas uma vez por semana e na casa dela, tá? Então, minha gente, as informações são estas e agora se vira nos 30, né? Então eu vou relembrar com vocês aqui como é que eu faço o passo a passo, né, para começar a pensar numa organização de treino. Qual é a minha estratégia? Normalmente, eu utilizo 3 pilares para começar a pensar num treino mais seguro e mais específico. Eu levo em consideração os objetivos do aluno, tá? E aí é ele que me passa. Levo em consideração também as características dele, tá? E quando eu falo em características, né, as particularidades que ele tem e também o nível de capacidade funcional desse aluno, tá? E o terceiro pilar vem do resultado da avaliação física, ou seja, os testes de funcionalidade, neste caso aqui, tá? Então, minha gente, como eu não tenho os resultados da avaliação física, eu até questionei a Joana ali, ela falou que fez logo no início do trabalho com ela e depois não fez mais, viu que ela estava evoluindo, tá? O que eu penso, assim, de acordo com as informações que eu tenho, o que eu pensaria, na verdade, para começar a organizar o treino dessa aluna aqui de 93 anos? Ela não fala em objetivos específicos, tá? Mas, se a gente for pensar num idoso de 93 anos, a gente aqui logo imagina que essa pessoa quer uma qualidade maior de vida, ela quer ter autonomia ainda, né? Então ela está pensando mais na saúde dela. Ok. Também eu não tenho informação da capacidade funcional dessa aluna. E de novo, estou eu pensando aqui que por ser uma aluna idosa de 93 anos, tá? Não que ela seja frágil, eu não conheço ela, mas já dá para pensar que ela não vai ter o mesmo vigor físico de uma aluna idosa que tem 60 a 65 anos, tá? Então eu vou considerar ela aqui como sendo uma idosa frágil, ok? Vamos lembrar de uma coisa. Quando eu falo em frágil, é a classificação do idoso de acordo com o nível de capacidade funcional, tá? Eu não estou simplesmente dizendo que o idoso é frágil, né? Não, é uma classificação que existe. Existe um questionário, que é o questionário de Hickley-Jones, onde tem 12 perguntas que a gente faz para o aluno, e essas perguntas, elas estão diretamente relacionadas com atividades de vida diária, tá? Então, o aluno responde esse questionário de 12 perguntas e eu consigo interpretar, eu dou uma pontuação, né, para cada pergunta que eu faço para o aluno.
E aí o somatório dessa pontuação, eu vou conseguir classificar ele em até 5 níveis, tá? Então existe o idoso que é fisicamente dependente de outra pessoa, tá? Existe o idoso que é frágil, existe o idoso que é fisicamente independente, o idoso que é fisicamente condicionado e aquele grupo de idosos que pertence à elite física, certo? Então, minha gente, quando eu classifico essa aluna idosa de 93 anos como frágil, o que é o ser frágil? Segundo a classificação de Hickley-Jones, um idoso frágil é aquele que consegue realizar trabalhos domésticos leves, como, por exemplo, preparar sua comida, comprar mantimentos, e ele consegue fazer algumas atividades instrumentais de vida diária, tá? E ele consegue fazer todas as atividades de vida diária. Já eu vou mostrar para vocês aqui essa diferença de AVDs e AIVDs, tá? E é um idoso que normalmente fica mais em casa, tá? Então, é isso que diz aqui a classificação, né, de Hickley-Jones em relação ao nível de capacidade funcional do idoso, sendo ele frágil, certo? E quais seriam as recomendações de treino para essa pessoa? Porque assim, esse questionário a gente classifica o idoso e o interessante da classificação é que ele nos diz quais são aquelas capacidades físicas que a gente deve dar ênfase no treinamento dessa pessoa. Então, sendo o idoso frágil, quais são as recomendações de capacidade física para serem trabalhadas? São elas: força, flexibilidade e, se o aluno idoso conseguir, equilíbrio nas atividades básicas e instrumentais de vida diária. Tá? Então vocês podem ver que, de novo, aparece esse conceito, né, de AVDs e AIVDs. E o que seria isso, então? Quais são as diferenças entre essas atividades? As atividades de vida diária são aquelas atividades mais básicas e essenciais para o autocuidado da pessoa, tá? Então, se a pessoa idosa não consegue realizar essas atividades básicas, essenciais, geralmente é porque ela já necessita de uma ajuda constante. Então ela passa a ser dependente de outra pessoa. Tranquilo? Muito bem. Vou aproveitar e vou dar 5 exemplos aqui de atividades que são consideradas de vida diária, tá? Primeira, se alimentar. Atividade essencial, né, de autocuidado. Segunda, levantar da cama. Também. Terceira, ir ao banheiro. E além de ir ao banheiro, ter o controle disso. Controle de esfíncter, por exemplo. Tá? Quarta é conseguir se vestir. E o quinto exemplo é de higiene pessoal. Por exemplo, a pessoa conseguir escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar banho. Tá? Então, estes são 5 exemplos de atividades de vida diária. Tá? Agora, vamos pensar em atividades instrumentais de vida diária. Qual é a diferença? É que essas atividades aqui, as instrumentais, elas já são um pouco mais complexas, né? E elas já envolvem uma interação com o ambiente, tá? Só que elas ainda são necessárias para a independência de uma pessoa. Então, de novo, vou trazer aqui também 5 exemplos para vocês perceberem algumas diferenças, tá? Primeiro exemplo é preparar as refeições. Não é apenas se alimentar, né? Mas preparar a sua própria refeição. A pessoa vai depender
de algumas outras habilidades, né? Segundo, fazer compras, né? Terceiro, lidar com finanças. Ela conseguir ter o controle disso. Pode ver que é uma atividade já muito mais requintada, refinada, enfim, mais complexa, tá? Depois, usar transporte público ou dirigir. Então, mais um exemplo de atividade que é um pouco mais complexa e vocês percebem também que a pessoa que faz isso, ela tem que ser independente, tá? E a última seria de manter as condições da sua casa, né? Fazer limpeza, lavar roupa, algo nesse sentido. Certo, minha gente? Como eu falei para vocês, eu levo sempre 3 pilares, né, como base para pensar na organização do treino. Então, o nível de capacidade funcional, juntamente com as particularidades do treino, eu falei um pouco mais sobre isso para vocês agora. O resultado da avaliação física, que no caso a gente não tem aqui, a Joana não me passou, tá? E também os objetivos específicos do aluno, que eu, né, traduzo aqui, concluo que deva ser alguma coisa que envolva a saúde dela e a autonomia, tá? É nisso que a gente vai pensar. Então, vamos começar a pensar na organização do treino, levando em consideração que a gente não tem todas essas informações e que a aluna treina uma vez por semana em casa. Antes de começar a pensar no treino, eu já queria dar dica aqui, dar algumas sugestões para essa colega que atende essa aluna de 93 anos. Primeiro, é de convencer essa aluna a fazer pelo menos mais uma vez na semana. Eu sei que eles vão falar, Guilherme, mas isso aí não é o professor que controla, daqui a pouco o aluno não tem condição financeira, daqui a pouco ele não quer, ele não gosta. Só que, gente, parte justamente do personal, da gente, de conseguir interferir, né, a ponto de trazer a pessoa para fazer mais uma vez na semana, pelo menos. Porque, assim, a gente sabe, tem estudos na literatura que dizem que se o aluno idoso treina uma vez na semana, ele, dependendo do histórico de exercício dele, da condição física, dependendo, ele consegue fazer uma manutenção da condição que ele já tem ou ainda diminuir esse nível de condicionamento. Então, uma vez por semana é muito pouco. E sabe o que é o pior disso para um personal trainer? É que o personal nunca vai conseguir entregar resultado para esse aluno, tá? Então, gente, eu falo aqui, né, de dar uma sugestão de convencer o aluno a fazer de uma vez na semana. Isso é para o bem de todos, é para o bem do personal, que vai conseguir entregar resultado, porque a partir de 2 vezes na semana o aluno já passa a ter mais condições de evolução. E isso não sou eu, Guilherme, que diz. Isso é o Colégio Americano de Medicina do Esporte e a Organização Mundial da Saúde, tá? E também, obviamente, né, o personal vai ganhar mais, vai aumentar o seu faturamento e a aluna também vai conseguir atingir os objetivos que ela quer, tá? Outra dica que eu daria aqui, outra sugestão para essa colega, era de fazer com mais frequência outras avaliações físicas, tá? Porque no momento que a gente passa a fazer reavaliações periódicas nos nossos alunos, a gente consegue identificar qual é a condição atual dele em cada momento, aonde que está a maior dificuldade desse aluno e outra, a gente tem aí condições de entregar resultados concretos para o nosso aluno, porque a gente vai conseguir ver uma evolução de um período para outro. E no momento que a gente entrega resultado concreto, a gente mostra evolução para o aluno, a gente consegue também valorizar o nosso trabalho. Eu vou dizer para vocês, para mim, gente, quem não avalia aluno idoso nem poderia trabalhar com aluno idoso, tá? Porque um aluno idoso é a pessoa idosa é uma pessoa que tem muitas particularidades, né?
Então a gente precisa identificar quais são essas particularidades para conseguir propor um treino seguro para ela. Fazer treino por fazer, aquele feijão com arroz, só para não correr o risco de machucar o aluno, não vai trazer nenhum tipo de benefício para esse aluno idoso, a não ser a questão social, de você estar junto com ele, de você estar conversando, né? Porque a gente precisa propor um estímulo para que o aluno tenha para que tenha algum efeito fisiológico a ponto de gerar um benefício para esse aluno. Tá? Essa é a ideia. Então a gente precisa conhecer bem o aluno para propor exercícios que atendam às maiores necessidades que ele tem e ele consiga evoluir em função disso. Tá? Então escolher exercício aleatoriamente, né, e não ter nenhuma progressão com o aluno não faz sentido algum. Né? Você pode até estar botando o aluno idoso em risco no momento que você não avalia ele. E outra coisa, né? Falei aqui em valorização do trabalho. No momento que a gente entrega resultado concreto para esse aluno, a gente consegue mostrar os benefícios do nosso trabalho. Né? Então isso valoriza mais e aí a gente consegue aumentar o valor de hora-aula. Tá? Então a avaliação física hoje em dia, infelizmente, é um diferencial. E eu falo infelizmente pelo fato de muitos profissionais de educação física não avaliarem seus alunos, sendo que é uma coisa fundamental. Então, outro detalhe, a avaliação física para mim é uma excelente estratégia de captação de alunos, tá? E também de retenção deles. Eu utilizo muito, muito, muito a avaliação, tanto para captar novos alunos, quanto para reter aqueles que eu já tenho, tá? Então vamos lá. Vamos diretamente aqui à questão da prescrição, tá? Minha interpretação diante das informações que eu tenho. O objetivo específico dessa aluna, aumentar a qualidade de vida dela, melhorar a funcionalidade dela, a autonomia. E aí quando eu falo em funcionalidade, eu tenho que pensar em todas as capacidades físicas, né, que estão relacionadas com a funcionalidade. A força, o equilíbrio, e aí entra equilíbrio estático e principalmente o dinâmico, tá? Flexibilidade, né? O aumento da amplitude dos movimentos do aluno para que ele tenha mais estabilidade no dia a dia dele, tá? Depois, vamos pensar aqui que o nível de capacidade funcional, que nem eu falei para vocês anteriormente, é frágil, né? Então, de acordo com isso, essa aluna vai precisar aumentar a força muscular dela, melhorar a flexibilidade, o equilíbrio, tá? Se ela tiver condições, né? E eu trabalhei muito ainda em cima da marcha dessa aluna, tá? Muito exercício voltado a isso. Periodização. Como é que eu vou pensar numa periodização sendo que a aluna treina uma vez por semana? Pois é um desafio, tá? Na verdade, acaba sendo mais fácil. Vocês sabem que normalmente, eu falo com frequência aqui na página, eu gosto de trabalhar com a periodização ondulatória, que é aquela onde eu fico mesclando as capacidades físicas nas quais eu vou dar ênfase. Então, a cada mês do ano, eu vou mudando a capacidade, a capacidade física que eu vou dando ênfase no treino do meu aluno, tá? Mas é qualquer capacidade física? Não, são aquelas que eu vejo que o meu aluno tem a necessidade. E isso eu vi lá na avaliação física que eu fiz nele, tá? Então eu gosto muito de mesclar isso. Então a cada mês, por exemplo, um mês eu dou ênfase em força muscular, no outro eu dou ênfase na parte aeróbia, no outro eu dou ênfase em flexibilidade. Guilherme, então tu não trabalha as outras capacidades? Claro que sim, trabalho todas elas. O que muda é a ênfase, tá? No caso desta aluna aqui, como é apenas uma vez por semana e eu não tendo muitas capacidades físicas para dar ênfase no treino dela, eu vou optar por trabalhar com uma periodização diferente. Uma periodização, aquela mais clássica que existe, que é a periodização linear, né?
Então, como é que é essa periodização linear? É aquela onde a gente faz uma progressão contínua de intensidade. Então, ao longo do tempo, a gente vai diminuindo o volume, que é o número de repetições, porém, vai aumentando a carga, a intensidade, ou então a complexidade dos exercícios. Tá? Então, o que acontece? Esse tipo de periodização aqui, ela é ideal para aqueles alunos que estão em início de treino, que estão voltando depois de muito tempo parado, né? Ou que nunca se exercitaram. Então, neste caso, desta aluna de 93 anos, e como ela treina apenas uma vez por semana, eu optaria por mudar completamente aqui a minha ideia de treino, que está baseada na periodização ondulatória. Eu trabalharia com a periodização linear, tá? Então, lá desde janeiro até dezembro, a minha ênfase seria em força muscular, em flexibilidade, né? Equilíbrio, se essa aluna tiver condições para isso, tá? Sempre com progressão de intensidade e complexidade. Essa é a minha estratégia, tá? Tem um outro detalhe, que durante o mês todo, que a gente chama de mesociclo, né, na organização dos treinos, a gente tem os microciclos, né, que são aqueles treinos semanais. E a gente pode mesclar também a intensidade dos treinos durante os microciclos. Fazer um dia mais intenso, o outro dia daqui a pouco a gente faz o recuperativo, mais leve. Mas como nesse caso a aluna treina apenas uma vez por semana, eu não tenho nem essa possibilidade. Então eu tenho que aproveitar o meu tempo aí para eu tentar trabalhar todas aquelas capacidades que a minha aluna tem necessidade, e eu não vou ter a possibilidade nem de variar muito o treino e nem de estar mudando tão radicalmente a intensidade deles, tá? Este é o detalhe. Ah, Guilherme, mas então não precisa essa frescura toda que tu está me falando aqui, de periodização tal, não precisa nada disso. Ela só treina uma vez por semana. Pois é, isso é que eu falo aqui na página para personagens que querem faturar de 5 a 10 mil reais por mês. Se vocês não querem fazer essa frescura toda, vocês podem não fazer. Vocês podem simplesmente escolher exercícios aleatórios, como grande parte dos personagens fazem, e o que vai acontecer? Vocês vão ser só mais um do mesmo. Vocês vão cair naquela vala comum de diversos personagens que são iguais uns aos outros. Eu prefiro, mesmo assim, entregar um trabalho mais profissional para minha aluna, explicando para ela que tipo de organização de treino que eu vou fazer, que tipo de exercício que eu vou propor e por que eu vou propor tal exercício, tá? E entregar tudo para ela, entregar relatório, e isso faz qualificar o meu trabalho e faz eu ganhar mais. E é isso que eu busco aqui na página, é orientar vocês a ter um faturamento maior. Ah, mas tu só pensa em faturamento? Não, porque para ter o faturamento eu preciso ter segurança na hora que eu vou prescrever. Tá? Então eu preciso ter conhecimento técnico para me deixar mais seguro, para deixar os meus alunos mais seguros e eles terem confiança em mim. E a partir disso eu consigo retenção de alunos e eu consigo externar o meu trabalho também para outras pessoas e mostrar para elas que eu tenho toda essa segurança comigo. Tá? Então, preciso de conhecimento técnico e preciso saber vender o meu trabalho. Tá? Não basta eu ter conhecimento técnico e eu fazer essa periodização bonitinha, eu entregar relatório, não. As pessoas que me cercam e pessoas que me enxergam, que seguem a minha página, elas têm que conhecer o meu trabalho, como é que funciona. Certo, minha gente? Isso é o que faz a diferença entre um personal que ganha bem, que tem um faturamento alto, daquele que vive brigando com outros colegas por preço. Tá? Isso é uma coisa que eu não faço. Que tipo de aula, então, eu daria para essa pessoa? Fiz uma
uma prescrição aqui de um treino para ela, tá? Um treino diário. Como é que seria meu treino? Começaria com ela com uma anamnese inicial. Primeira coisa, para saber como é que ela tá. Ah, fulana, como é que a senhora passou a noite? Foi tudo bem? A senhora tomou seus medicamentos? Como é que a senhora está se sentindo hoje? Tá com alguma dor? Tá com algum desconforto? Primeira coisa, tá? Já fico mais seguro para dar a minha aula com base nisso. Depois, para ter mais segurança ainda, faço a verificação dos dados vitais dessa aluna. No caso aqui, eu vou verificar a pressão arterial e a saturação dela. Se fosse um caso mais específico, daqui a pouco verificaria índice glicêmico, né? Algo nesse sentido. Poderia ser também. Aí eu vou fazer a primeira etapa aqui de exercício, vou fazer uma liberação miofascial nela. Quando a gente pensa em liberação, a gente já pensa em massagem, o rolinho, o foam roller. Eu pegaria um caninho de PVC e ela mesma passa nela. Passa nas costas, ela senta e passa na parte de cima da coxa, depois passa na parte de baixo da coxa e passa lá na panturrilha. Tá? Liberação miofascial, já faz parte do aquecimento desse meu aluno, ok? Ah, Guilherme, mas quanto tempo tu faz aqui? Faço uma série só em cada parte do corpo ali, o aluno faz uns 10 movimentos em cada região, tá? Depois eu vou para a parte de mobilidades, tá? E aí eu vou aproveitar que eu tô com um caninho de PVC e faço com um caninho de PVC mesmo, tá? Ou cabo de vassoura, pego ele aqui, ó, deixo o braço estendido, levo lá para cima e para trás, até onde conseguir. E volta à posição inicial. Uma sériezinha de 10, tá? Depois, com o caninho na mão, rotação do tronco. Devagar aqui, né, controlando, o aluno idoso afastando bem os pés para criar uma base e ficar mais seguro, tá? Faço do tornozelo também, então ele está segurando o caninho de PVC, ele fica na ponta dos dedos, faz uma plantar, faz uma dorsiflexão. Uma plantar, uma dorsi, até fechar 10. Cuidado que esse exercício aqui, ele é mais instável. Então é bom deixar o aluno próximo de uma parede ou então o personal ficar próximo desse aluno, tá? Aproveitando, deixa eu pegar aqui um espacinho aqui, ver se eu consigo mostrar para vocês. Que a sala está sendo utilizada hoje e aí não estou conseguindo fazer de lá. Estou com um caninho de PVC na mão, faço uma elevação aqui da perna e uma rotação para fora. 10 vezes também. Tá? De novo, tem instabilidade, tá? Tem que cuidar. Ainda, gente, trabalharia o punho dessa minha aluna, né? Posso fazer aqui, pegar um objeto, fazer movimentos circulares, posso fazer pronação e supinação, tá? Tudo isso faz parte do meu aquecimento. Depois eu vou prescrever um exercício de ativação muscular, tá? E aí eu proponho para ela, por exemplo, um equilíbrio estático. Então a aluna flexiona um pouquinho o joelho, fica de frente aqui para uma base fixa, fica olhando um ponto fixo e segura lá na posição, tá? É um exemplo. Posso fazer também Tandem. Estão lembrados do Tandem? Aquela posição onde a pessoa fica com um pé à frente do outro, alinhado, tá? Uma possibilidade também. E depois faço um exercício mais voltado para core. Então eu vou dar uma bolinha para minha aluna, ela segura, estende aqui o cotovelo e fica segurando, só isso. E o que eu faço? Vou lá e começo a bater nessa bola. Ó, começo a gerar estímulo nessa bola. E a aluna fica aqui, ó, ativando o core dela, né, e já se preparando aí para uma atividade mais intensa que vai ter na parte principal da aula. Para fechar esse bloco aqui de aquecimento, eu ainda faço um exercício para acelerar o metabolismo da minha aluna. Então vou colocar ela na escadinha de agilidade. Ela avança 2 quadrados, volta 1. Avança 2, volta 1. Na velocidade dela. Ah, ela só consegue caminhando. Caminhando, vai fazer caminhando, tá? Já estou estimulando também aqui a parte cognitiva dela. Então eu vou fazer de frente primeiro, vai uma vez e volta, e depois eu vou fazer com a aluna de lado, tá? Pensando em trabalhar a marcha também, tá? Equilíbrio dinâmico, tudo isso. Faz de lado, desloca 2 quadrados, volta 1, desloca 2, volta 1. Depois faz o contrário, tá? Iniciando com a outra perna. Aí eu vou para a parte principal desse treino, tá? E aqui, gente, tô pensando que eu tô dando aula para essa aluna na casa dela, obviamente, tá? Eu sendo um personal, eu tenho que ter alguns materiais para levar para casa dessa aluna. Eu
acho que é fundamental um personal ter uma TheraBand, uma mini band e um TRX, tá? Para mim é essencial isso. Por quê? Porque eles são baratos, eles são fáceis de carregar, tá? E também eles oferecem inúmeras possibilidades de exercício, tá? Então, para mim tem que ter. Parte principal da aula, botaria um exercício de sentar e levantar da cadeira, tá? E aí tem que ver como é que está a condição da aluna, se ela consegue fazer sozinha, se ela precisa de apoio, se ela precisa daqui a pouco ter uma altura da cadeira um pouco maior para conseguir fazer. Isso daí vai depender, tá? Alternado, ela acabou ali, fez 10 repetições, eu dou a TheraBand para ela segura as duas pontas da TheraBand e eu seguro no meio dessa TheraBand lá na outra ponta, ó. Então ela está segurando, na verdade eu estou segurando no meio e ela está segurando as duas pontas da TheraBand. O que ela faz? Puxa na altura do peito, faz uma remada aberta. Aí eu alterno esses dois exercícios, sentar e levantar da cadeira, remada aberta com o auxílio do professor, tá? Depois disso, pego essa mesma TheraBand com uma das mãos. Deixa eu virar aqui para vocês. Ó, pego a mesma TheraBand com uma das mãos, piso em uma das pontas, tá? E puxo essa TheraBand para o lado contrário. Ó, tô gerando aqui uma tensão na TheraBand e tô trabalhando essa região lateral do tronco. Passou, esse aqui eu faço sozinho, tá? Deixa eu puxar uma cadeira aqui para mostrar para vocês. Próximo exercício, eu vou pegar uma almofada que a minha aluna tenha lá, vou colocar entre os joelhos e vou pedir para ela ficar apertando. Vai lá, aperta 10 vezes, segura ali uns 2 segundinhos, relaxa. E assim ela fica fazendo. Para alternar com ele, vou pegar a parede da casa dela, ela vai afastar as mãos um pouquinho além da linha do ombro. Vou ver se eu consigo aqui, ó. E vai fazer um apoio. Tá? Então, gente, estou usando aqui os recursos que eu tenho na casa dessa aluna, tá? Pensando que ela treina uma vez por semana só, então eu estou fazendo um treino equilibrado, passando por todos os grupos musculares grandes, ok? E pensando também na funcionalidade dela. Passou essa dupla de exercício, eu pego ou um step ou um degrau que ela tenha na casa dela e peço para ela subir e descer. E eu fico do lado dela. Se ela tiver alguma instabilidade, eu já estou junto. Se ela precisar de algum auxílio na força, eu ajudo ela. Tá? Por fim, a última dupla de exercício, eu vou pegar uma mini band, tá? Vou envolver lá nos pés dela e vou pedir para ela deslocar de lado. Dá um passo para um lado, já retorna para o anterior. Tá? E ela fica alternando assim. Afasta bem, aproxima pouco. Afasta bem, aproxima pouco. Acabou esse, pega a mini band, envolve nos punhos. Cotovelo grudado no corpo, agora eu vou fazer um exercício mais voltado para ombro. Vou levando para cima, vou estendendo o cotovelo e vou fazendo uma força para fora, ó, contra a resistência do elástico. Como se fosse um desenvolvimento, tá? Essa é a parte principal do treino. Como eu falei para vocês, passando por todos os grupos musculares grandes ali, que são importantes para ela, né, pensando em situações do dia a dia que ela vai ter, tá? E eu finalizo ainda o treino fazendo um alongamento passivo nessa minha aluna, eu alongo ela no chão, faço uma massagenzinha, e aí o personal pode ter uma bolinha de massagem, né? Ou pode ter um massageador mesmo, vale o investimento, eles gostam, e faço um feedback final com ela, perguntando como é que foi essa aula para ela. Teve alguma situação de desconforto, teve algum exercício que ficou mais difícil, né? Como é que se sentiu durante o treino, certo, minha gente? E aí eu fecho o treino, né? Então com essa parte de feedback final e tá feito, é isso aí. Essa é a ideia. Não é uma receita de bolo, é apenas uma ideia, pensando nas características desse aluno que eu tenho em mãos, né, da frequência semanal dela e também dos recursos que ela tem na casa, ou os recursos que o personal leva para a casa dela. Tá? Pensando nessa questão aqui de prescrição de treino, né,
com base nas características do aluno, isso aqui, gente, é puro conhecimento técnico. Falei aqui de periodização, né, linear, ondulatória, falei de treino equilibrado, de prescrição de exercício com base nas atividades que a pessoa faz no dia a dia, falei da diferença de atividades de AVDs e AIVDs, tá? Tudo isso é conhecimento técnico. Mas lembrem também que eu falei no meio ali para o final dessa live, dessa aula, que vocês precisam ir além disso. Não basta ter esse conhecimento técnico, vocês têm que saber também vender o trabalho de vocês, tá? E vocês só vão conseguir vender no momento que vocês se qualificam para isso. Na faculdade a gente não aprende a vender. A gente tem que correr por fora e ir atrás de outras situações para a gente poder se qualificar a ponto de saber vender o nosso trabalho. E é só a partir do momento que a gente sabe vender, que a gente sabe externar o trabalho, é que a gente consegue atrair a atenção de outras pessoas. Se não, a gente vai ficar dependendo a vida toda do boca a boca. E aí se a gente tem 2, 3 alunos, quando é que a gente vai ter indicação? Né? A possibilidade de a gente conseguir captar através do boca a boca é muito pequeno. Agora, se a gente tiver uma rede social fortalecida, organizada, se a gente tiver daqui a pouco materiais gráficos, né? Tem diferentes estratégias de venda que a gente consegue captar alunos. Eu utilizo 10, só para dar um exemplo para vocês, tá? Para mim e para minha academia, tá? Então é isso, a gente precisa se qualificar também na questão da venda para ter mais alunos e ter um faturamento mensal maior. Beleza, galera? Fechando por aqui a live de hoje, eu vou abrir mais uma caixa de perguntas durante a semana para que vocês tenham a possibilidade de dar outras sugestões de alunos com as suas particularidades. Aí eu apresento para vocês na próxima live, beleza? Obrigado por todos que estiveram aqui e espero vocês na próxima. Tchau, tchau!